O programa Gente da Gente está no ar. Com vocês, mais uma celebridade que Cláudia de Bulhões traz para demonstrar o que é o trabalho de uma mulher. E ela entra para comandar. Quem é ela? É a Major Josiene Lima. Muito prazer, Josiene, ter você aqui. Obrigada, é um prazer participar do seu programa e estamos à disposição. Josiene, eu vou ler aqui uma coisa que eu acho maravilhoso, porque toda vez que uma mulher galga um posto, um lugar como você está agora desempenhando, eu fico orgulhosíssima, porque você me representa. Você é uma mulher de luta, guerreira. Você disse quando tomou sua posse em 16 de junho, não foi 16 de junho? Sim. Você falou, olha que coisa bonita. Não, e com essa fala, você não esqueceu o seu antecessor. Né? Me sinto orgulhosa de comandar o BPRV, um batalhão referência na Polícia Militar, com uma tropa dedicada e disciplinada. O objetivo é de dar continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado, buscando diuturnamente a excelência no exercício de nossa missão de proteger a sociedade, proporcionando rodovias mais seguras. Josiene, que coisa bonita. Como eu disse, você me representa. Então, eu começo assim. Você é a primeira mulher a comandar o batalhão de polícia rodoviária, certo? Certo. Como foi para você saber que seria a comandante da Polícia Rodoviária de Alagoas? Da Polícia Militar. Foi uma grata surpresa, né? Eu estava na escola, fazia parte, era subcomandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, onde tivemos o desafio de formar tantos alunos em meio a essa pandemia, né? E foi uma experiência, assim, enriquecedora, um desafio gigante, mas logramos êxito, né? Não tivemos nenhuma perda, não tivemos nenhuma baixa, e isso é muito importante para a gente. Deus um comando realmente. E assim, quando eu soube, fui convidada, o comando me convocou e me informou que eu já estava pronta para comandar e que ele precisava de mim para assumir um comando. Mas ele ainda não tinha me dito qual comando, né? E uma semana depois ele me chamou e já me disse que seria o BPRV. E eu confesso que fiquei muito feliz, muito honrada, porque é um batalhão referência, é uma especializada, eu sou a primeira mulher a comandar um batalhão especializado. E o BPRV é realmente... Eu não me decepcionei ao chegar, eu encontrei uma tropa muito aguerrida, uma tropa dedicada, né, honesta, que realiza os seus serviços com muito afinco, que gosta do batalhão, que vibra com os resultados do batalhão. Então, assim, a gente veio de uma gestão também muito profícua, muito boa, e a gente, realmente, o objetivo é esse, é dar continuidade, é fazer com que o batalhão não perca o padrão, ele não, em momento algum, ele deixe de buscar essa excelência, né? Que deixar de vibrar com os bons resultados, ajudando a sociedade, promovendo segurança nas rodovias. E também o BPRV ele é um batalhão de apoio, de pronto emprego do CPI, do Comando de Policiamento do Interior. Então, nós também reforçamos o policiamento para as outras unidades, assim que seja acionado ou determinado pelo comandante do Policiamento Interior. Josiane, você sabe que eu vou querer saber de tudo para o meu público também, né? Josiane, sempre existiu o batalhão de polícia rodoviária? Ou foi criado há pouco tempo, ou já existia? Não, ele é bastante antigo. O batalhão ele começou com uma companhia de polícia rodoviária, era CPRV, né? E se transformou em batalhão. Já temos um bom tempo. Eu talvez não tenha como precisar exatamente a data, mas a gente já tem desde que eu entrei na corporação, acredito que uns 15 anos já deve ter o BPRV. E ele é o batalhão que sempre teve a companhia que se transformou em batalhão. Ele cresceu, né? E se transformou em batalhão. Já que nós estamos conversando sobre batalhão, eu queria saber a diferença entre batalhão e companhia.
É porque as companhias, elas têm um efetivo menor. Até os postos, uma companhia, ela é comandada por um major, né, até um major. E o batalhão já são, até pela sua dimensão, pela abrangência da área que ele atua, e o quantitativo de policiais militares que neles existem, o batalhão ele tem uma complexidade maior e é uma função de tenente-coronel. São tenentes-coronéis que assumem. Então, tem essa diferença básica, né? Além de outras nuances que se tem nas companhias, porque as companhias, normalmente, elas eram provenientes de um batalhão. O batalhão tinha as companhias. E aí se tornaram companhias independentes, elas se desvincularam dos batalhões. Então, nós temos a primeira companhia, temos que é São Miguel, a segunda companhia, Novo Lino, nós temos a terceira companhia, que é em Paripueira, e a quarta companhia está lá, e a quinta companhia, que é lá no Francês, que é a mais recente, Marechal Deodoro. Era isso que eu ia lhe perguntar. Eu queria saber se era uma só que tomava conta do estado todo de Alagoas, ou se tinha, como você falou agora, as companhias, não é isso? Isso. Nós temos os batalhões e temos também as companhias independentes, né? Sendo que, hierarquicamente, um batalhão ele compreende companhias também. Então, um batalhão ele é maior, ele é macro, do que as companhias. E no seu caso, você comanda uma companhia ou um batalhão? Um batalhão. Josiene, é muita coisa. Aí eu pergunto, quantas pessoas você tem sob o seu comando? Cerca de 200 policiais militares, né, espalhados pelo estado. A grande maioria ela se concentra em Maceió, né, mas nós temos os postos de polícia rodoviária, nós temos em Peroba, temos, aí voltando no litoral norte, temos na Asplana, tem um posto rodoviário lá, nós temos no Trevo do Polo, temos em Arapiraca e temos em Olho d'Água. Então, esses postos avançados, eles têm também, todos os dias, tem a guarnição que lá atua nas rodovias, e a gente, além disso, tem o nosso efetivo que se destina também, temos o grupamento tático, né, que é são viaturas que vão juntamente com o oficial para os lugares onde a gente sente a necessidade de se fazer as operações, onde realmente há um índice maior de acidente, onde a gente observa que é importante a gente fazer também as campanhas educativas, porque muitas vezes em locais mais distantes, as pessoas ainda não têm a cultura como eu posso dizer, de se equipar melhor para conduzir um veículo, de respeitar as leis de trânsito, justamente porque às vezes o lugar é tão pequeno, né? As pessoas acham que tudo flui naturalmente, sendo que muitos acidentes acontecem justamente por isso. As pessoas elas têm acesso a uma bis, vamos supor, é uma moto de pequeno porte, é uma motocicleta de pequeno porte, e aí você tem ali as pessoas andam sem capacete, às vezes não aprendeu exatamente a pilotar, a conduzir aquele veículo e provoca acidentes. Além de provocar, ainda sofrem acidentes. Muitas vezes não estão nem com capacete, então vem até muitas vezes a óbito. Então, quando a gente, esses problemas de trânsito, eles precisam muito da participação do condutor. Ele é fundamental, né, nesse processo. Para a gente ter uma rodovia segura, para a gente ter um trânsito urbano seguro, a gente precisa que o condutor ele tenha consciência da sua responsabilidade. Porque, ao final, ele é o grande prejudicado, porque ou ele sofre um acidente ou ele comete um acidente. E ao cometer um acidente, ele também vai ser punido. Sim. Então, ele sempre está, vamos dizer assim, sempre é o responsável. Quer ele seja, se ele for a vítima, ele, de alguma maneira, ele é punido, coitado. Porque, não é? E se ele for o algoz, ele também é punido, porque se não acontecer nada com ele, ele vai ter que responder diante das leis. Exatamente. Não é isso? E eu vejo também, sabe, Josiane, que as leis de trânsito têm ficado bem mais, como é que eu vou dizer, punitivas. Como é que você vê isso? Essa capacidade de punir através de deslizes de trânsito. Ela se torna necessário, porque quando a gente não tem, infelizmente, às vezes é da cultura, né? Isso é uma questão cultural. Quando a gente não tem essa cultura de fazer o correto, sem precisar das sanções, né, das leis, a gente termina infringindo,
sempre infringindo. Então, assim, é uma questão cultural. Então, às vezes a lei, não é branda, mas as pessoas parecem que já se acostumaram com elas. Aí precisa se reforçar, para evitar, porque termina que as pessoas não absorvem essa responsabilidade. E elas precisam entender isso, que ela é fundamental nesse processo, como eu falei antes, de segurança na rodovia, segurança no trânsito urbano. Nós somos responsáveis pela vida do outro. Exatamente. Pô, eu vou lhe confessar uma coisa, eu me sinto... eu sou o contrário das pessoas. Quando eu vou numa estrada, que eu quase não dirijo mais, até pela minha idade, porque eu sou uma menina moça de 75 anos. Mas eu ainda tenho minhas pernas boas para dirigir. Mas se eu tiver alguém para dirigir, eu não vou. E tenho minha carteira atualizada, já vou logo dizendo para a comandante. Tudo certinho. Tudo certinho, né? E eu gosto muito quando pedem para a gente parar, porque eu não devo nada. O meu motorista não deve nada, ele está com toda a habilitação, então é uma segurança para nós se eles pedirem para a gente parar. Aí olha dentro do carro, porque muitas vezes a gente pensa que está muito segura, mas falta um cinto, falta ainda é exigido aquele negócio de apagar o fogo, como é que chama, Josiane? Extintor. E daí, parte do kit, né? Do veículo. E o cinto, muitas vezes a gente, quando vê, saiu sem o cinto. Oh, meu Deus do céu. Agora eu vou dizer, se a Major me pega, eu estou perdida. Josiane, você falou que são 200 militares que você comanda, mais ou menos. Desses 200, quantas mulheres? Olha, eu não tenho como lhe precisar hoje na unidade, mas nós temos um efetivo bom, até porque nesse curso que a gente terminou agora no Cefap, foi o curso que mais teve alunas. Né? A gente teve uma quantidade muito boa, 155 alunas, então, assim, para o nosso universo, né, geralmente eram muito, muito poucas. E essa crescente, isso é positivo para a nossa corporação, porque nós precisamos, no nosso serviço, naturalmente, a gente se depara com condutoras, a gente se depara com as situações de violência contra a mulher, a gente se depara com uma abordagem na rua que você precisa fazer numa suspeita que é mulher. Então, isso vem, a gente já tem esse cuidado de, nas guarnições, sempre colocar no policiamento ostensivo. Quando eu trabalhava no batalhão de eventos, eu ainda era tenente, a gente trabalhava, a gente já tentava sempre ter uma mulher nas guarnições, ou pelo menos naquele efetivo de serviço, porque qualquer necessidade chamava para que ela fosse lá fazer as revistas. No meu caso, como eu já era a mulher, eu não precisava chamar, né? Mas a gente sempre tinha esse cuidado, porque não é algo que volte mais, né? A mulher na corporação, ela é algo que a tendência é só crescer. Né? Não só na corporação, mas em todas as outras profissões. Porque eu sempre digo, o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas saindo desse emaranhado, porque isso é um emaranhado, eu pergunto, a lei seca está no seu comando? Sob o seu comando? Não, a lei seca ela é subordinada, ligada diretamente ao DETRAN, né? E ela acontece mais juntamente com o BPTran e dentro na área urbana. Nós também realizamos operações com o uso do etilômetro para fazer aferições, principalmente quando existe uma chamada para a questão de acidente de trânsito, a gente sempre faz essa aferição para ver se aquela pessoa cometeu o acidente de trânsito ou sofreu acidente de trânsito por estar sobre o uso de álcool. Né? Mas nós também realizamos algumas operações, porque nas rodovias, todas as guarnições possuem um etilômetro, e sempre que, às vezes, a gente está fazendo uma rodovia e vê que é final de fluxo, o pessoal está voltando de praia, de alguma situação desse tipo, então a gente sempre faz as paradas para verificar se o condutor também está obedecendo essa questão de não dirigir embriagado, que é mais uma forma de você também prejudicar a sociedade, né? Ali você acha que tudo está passando, mas você pode sim cometer um crime de trânsito, né? E aí vem as questões das multas e também o próprio flagrante quando dá uma quantidade elevada, acima de 0,34 já vai para a questão para a delegacia, para a lavratura do flagrante.
o Major Josiane, a primeira vez que eu entrevistei o tenente, né, Manuel, que era da Lei Seca, eu pensava que, a vida toda eu pensei que o etilômetro, que a gente chama bafômetro, só fosse um negocinho para todo mundo. Como é que chama aquela parte? Não, eu não estou lembrada agora, mas aquele material ele é trocado. A cada pessoa é colocado. Então, como se a gente estivesse fazendo o teste hoje que a gente faz para a Covid, né? Não tem as laminazinhas, então elas são individuais, todos, cada um faz com o seu. Não. Aí, quando eu entrevistei ele, foi que aí eu soube que era eu disse assim, não, mas eu não quero fazer, porque aí a gente foi no estúdio, né? Não tinha Covid, a gente filmava no estúdio, aí eu disse, eu não quero fazer não, porque isso aí um câmera já fez, ele disse, Cláudia, é outro. A gente que não entende, mas ó, sofre cada mico que é danado. Agora, é triste, né? Você ir pela estrada, aí pede o bafômetro, aí descobre que você comeu um bombom com álcool, aquilo dá alguma coisa? Até 0,4, né? Ele pode ser uma falha do próprio aparelho. Então, tem as margens, né? Até 0,4, a gente não tem nenhum problema, porque a gente observa que a questão pode ser essa margem de erro do aparelho, né? Entre 5 e 33, a gente faz aquela multa administrativa, faz a multa, libera com outro condutor que também faz o teste, né? E aí ele, não estando também tendo feito uso de álcool, então ele vai conduzir o carro e é liberado e a pessoa vai pagar a multa. Só realmente acima de 0,35 que a gente vai fazer a questão de realmente levar para a delegacia para fazer o flagrante. Eu sou a primeira mulher a comandar uma especializada e ao comandar o batalhão de polícia rodoviária. Abrange o estado todo, realmente é uma responsabilidade muito grande, a gente tem que se desdobrar para atender a toda a população, né, principalmente abranger todas as rodovias, mas a gente é preparado para isso, nós somos formados para esses desafios. Eu lhe pergunto, vocês como é que sabem o local que deve ser feito uma operação? Chama uma operação, não é? Uma operação. Isso é traçado numa mesa de... Como é que chama? Mesa de operações? Mesa de operações. Na realidade, a gente vai acompanhando as estatísticas, né? A gente sempre tenta enfatizar os locais que mais têm acidentes de trânsito, muitas vezes locais onde passa drogas, entrada de drogas pelas rodovias. Então, é tudo baseado em estudos. A gente sempre está acompanhando todo o nosso serviço, a gente vai recolhendo os dados, o nosso setor de estatística, ele vai traçando, fazendo essas análises para que a gente possa determinar nos períodos para onde nós iremos. Um lugar que a gente sempre dá atenção é Arapiraca, porque Arapiraca ainda continua com muito acidentes de trânsito em virtude de pequenos veículos, né? Bis, aquelas cinquentinhas. Então, são veículos, como eu falei no início, são veículos de fácil acesso, financeiramente não é tão caro, é um material mais acessível, e as pessoas elas compram, mas não se comprometem com a questão de fazer o correto no trânsito, da educação de trânsito. Eles compram e usam e causam muito acidentes, né? Muito acidente. Então, assim, lá na região de Arapiraca, a gente sempre tem, tanto é que tem um posto lá, e é uma área que é muito recorrente. Mas, assim, sempre a gente está tentando fazer operações com focos. A gente faz operações com a PRF, a gente faz operações com outros órgãos, com a SAL, com a DEAL, justamente com alguns objetivos de aprender drogas, o que vier pelas rodovias, bem como também de manter a segurança e educar no trânsito. Para você, essa pergunta deve ser muito simplória, mas a primeira coisa que me pediram para perguntar a você, quando eu disse que a gente ia bater um papo, foi a diferença entre a Polícia Rodoviária, a área de atuação, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária da Polícia Militar. Qual é a diferença? Praticamente é a jurisdição, né? É aquela questão da área de atuação. Nós atuamos nas rodovias estaduais.
E a Polícia Rodoviária Federal, ela atua nas rodovias federais. Mas não, a gente faz operações conjuntas também, a gente tem uma parceria muito boa, né? A gente recentemente fez uma parceria participou de uma operação com a PRF, trabalho, e é interessante, porque já foi uma situação educativa para mostrar às pessoas a questão da exploração sexual das crianças, também a exploração de trabalho, e aí a gente monta algumas parcerias, a gente tem alguns projetos juntos, então apesar dessa diferença de atuação as rodovias, o trabalho nas BRs, nós nas ALs, né, as de Alagoas, eles nas nacionais, que são as BRs, mas a gente tem uma parceria muito boa. Então, a gente, às vezes, está dando esse apoio lá, eles dão apoio cá, e a gente está sempre trabalhando junto. Eu ia, assim, uma dúvida, porque tem a 101 que corta praticamente o Brasil todo. Mas tem partes que a 101 é federal e tem partes que a 101 é estadual, Josiane? Você que tem condição de me informar. Ela elas perpassam, né? Elas atravessam, então tem partes ali que passa dentro dos municípios, então tem essa mescla, mas a gente, como eu lhe falei, a gente atua junto, então não termina não entrando muito um na área do outro, mas sim em operações. Qual é a parte da estrada mais perigosa de Alagoas? Pela estatística, você deve ter, não é? Ou não? Olha, a gente está refazendo traçando, porque isso vai mudando muito, né? Hoje a gente tem um período, como teve aquele problema em São Miguel, a parte de trás que o pessoal está passando, está tendo um acréscimo de furtos e tal, a caminhoneiros, essas questões. Então, assim, ela é sazonal, tem algumas nuances que determinam, certo? No momento, eu posso lhe adiantar que a gente está fazendo até mais operações por lá, justamente por conta dessa situação, né? Abriu-se um caminho paralelo e aí a criminalidade vai. A gente tem também algumas estradas ligando, principalmente as divisas, ligando Alagoas a Sergipe, ali perto de São Brás, Porto Real do Colégio. Então, ali é uma áreazinha também complicada. Então, assim, a gente tem, quando voltando Messias, quando volta de Recife. Então, assim, a gente tem algumas áreas pontuais que já são críticas, mas tem outras que vão surgindo de acordo com algumas mudanças de trânsito, de reforma de pista. Então, tem coisas que ainda vão surgem, né? Não tem aquelas tradicionais, mas tem outras que já vão surgindo de acordo com alguma mudança. Você fica num lugar fixo, você tem, tipo assim, um quartel para você? Eu quero saber, né? Porque você está com uma responsabilidade muito grande, tem que ter, no mínimo, uma sala cheia de mapa. Temos. Entrou na sala, tem logo um mapa gigante, a gente tenta traçar, analisar também, uma coisa que assim que eu cheguei, eu procurei ver as áreas onde a gente ultimamente não tinha chegado, para a gente tentar montar as operações naqueles locais. Assim que a gente chegou, a gente fez uma operação em todo o Agreste, né? Fizemos uma operação também no Alto Sertão, né? Ali não estávamos tentando chegar nesses lugares onde a gente às vezes não dá para chegar porque tem tantos acidentes antes que a gente termina não indo, né? E assim, como eu falei, a gente também faz o recobrimento de área do CPI, então às vezes a gente precisa recobrir determinadas áreas e aí outras vão ficando. Então o nosso objetivo é passar por tudo, é realmente dar uma atenção a todo o estado, quer sejam divisas, quer seja Alto Sertão, o Agreste que é enorme, a gente ir para o Baixo São Francisco, ir para o Litoral Norte, tudo. A gente está tentando passar, o nosso planejamento é estar em locais de modo que a gente passe por todos sem deixar de persistir naquele trabalho. Uma semana em um local, uma semana no outro, e a gente vai tentando dinamizar, né? Obviamente sem divulgar, né? Mas a gente vai tentando com trabalho de inteligência, com trabalho e você vai nesses lugares todos ou você fica, tipo assim, no comando, tomando conta, ou tem que ir de lugar em lugar? Não, na realidade, a gente tem o pessoal que é fixo naqueles postos que eu lhe falei, então, tipo, o litoral norte, a gente já conta com a guarnição que está em Peroba, né? O início do litoral norte, a gente tem a guarnição nas Planas, a gente tem Arapiraca, a gente tem pontos estratégicos, onde tem todos os dias guarnições, e nós temos as forças-tarefas, que nós também distribuímos em locais, e tem o tático,
né, que é o nosso grupamento tático, que também vai para esses locais. Então, a gente distribui viaturas, o nosso trabalho é viajar pelo interior todo. Não vou para todas, a gente tem sim o quartel fica lá em cima, eu estou em casa, né? Ele fica ali no Santos Dumont, no complexo que tem o Bombeiro, o DER e o Batalhão de Polícia Rodoviária, né? E lá é a nossa sede. Lá que o pessoal entra em forma, lá que a gente distribui as viaturas. Só não vai para lá quem realmente vai para os postos, já está nos postos avançados. Mas, normalmente, a gente se encontra lá, tem conversa com a tropa, tem pré-eleção, a gente define a distribuição desses locais, tem já uma rota pré-estabelecida que a gente está sempre modificando, sempre implementando, para não também estar sempre nos mesmos lugares e alcançar outros lugares que a gente talvez não esteja indo constantemente. Então, o meu objetivo é chegar em todo o estado mesmo, e é de lá que a gente traça as coordenadas, né? Mas a gente tem sim quartel. A gente tem que ter a parte administrativa, porque a atividade meio ela é a base para a atividade fim. Né? A gente precisa isso aí que a gente pensa, sabe, que quem está de fora, que só é sentar num carro, né, e ir pela estrada. Para você, que nada, né, Josiane? O negócio é sério, muito sério. Agora, eu achei lindo quando você disse assim: eu não posso ser entrevistada hoje porque eu estou participando de uma mesa de operações. Foi isso? Isso, a mesa de situação. Mesa de situação. Agora, pode explicar o que é isso para nós que não entendemos nada disso? É porque o secretário, né, doutor Alfredo, ele sempre realiza a mesa de situação com os comandantes das unidades para fazer os alinhamentos, para, enfim, traçar estratégias e desenvolver todo o policiamento que ele comanda toda a secretaria, né? Ele comanda toda a segurança pública. E nessas reuniões estão os representantes da segurança pública, tem a perícia, tem o pessoal da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então, todos os integrantes da Secretaria de Segurança Pública, né, os órgãos que fazem parte, que são comandados pelo secretário, se reúnem para justamente ter essa troca de experiências, a gente determinar, traçar estratégias para o que ele quer para o policiamento, e sempre é um espaço muito bom, porque a gente participa com os demais, observa o que está acontecendo, a gente troca ideias para realmente ter uma efetividade melhor na segurança pública. E elas, para a gente, elas acontecem, tanto tem o CPC, que é a capital, quanto tem o CPI, que é o interior. Então, eu fui participar do CPI, que a gente faz parte do policiamento do interior. O policiamento do interior ainda está com o Coronel Lucena? Sim, ainda é o Coronel Lucena. Eu quero aqui mandar um abraço para ele, gosto muito dele, ele é uma pessoa fantástica. Ô Josiane, eu vou lhe deixar agora, quero ver se você está vermelha, numa saia justa. Como é ser uma mulher bonita como você é, comandando não sei quantas pessoas, e até sendo chamada em determinados momentos de situações desagradáveis, e aí quando chega essa mulher bonita, mesmo que você esteja como é, boné, como é que chama? É um gorro. 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 Como é que é quando você chega assim que se deparam com você? Conta para nós. Não fique inibida. Eu acredito que eu vejo de uma forma, para mim é normal, porque eu já venho... Ficou vermelha. A gente já vem são 20 anos de corporação e a gente já se acostuma, né? Mas assim, às vezes as pessoas olham isso, você é comandante e tal, mas assim, nada que saia dos limites, não. Sempre uma recepção muito boa e assim, e eu fico muito grata, porque nos lugares onde eu cheguei, realmente, desde que eu assumi, não teve nenhuma diferença, muito pelo contrário, né? As pessoas, elas abriram, assim, para, tipo, como eu posso lhe dizer, eles abraçaram, né? Não teve aquela rejeição por ser uma mulher. Mas tem sua competência aí no meio. Sim. Tem sua maneira de agir e tem a sua competência. Agora, eu vou lhe deixar mais
e saia justa ainda. E quando você passa numa pessoa, eu acho isso interessantíssimo, porque você não está paisana, né? Assim que chama, você está militarizada. Aí, quando você está paisana, você está com o cabelo solto, você está assim. Quando você passa pela pessoa e que você conhece a pessoa daquela atuação e a pessoa nem se liga que foi você. É comum, é engraçado. As pessoas, elas não, muitas vezes tem gente que não conhece, né? E você fala assim, a gente esquece que está sem farda e fala, oi, tudo bom, a pessoa? Aí eu digo, José, como você está diferente. E realmente, o uniforme, ele deixa a gente bastante diferente. Cabelo preso, o uniforme, ele é igual para o feminino como para o masculino, não tem diferença. Então, assim, ele realmente uniformiza de uma forma que a gente fica muito parecido um com o outro. Mas, assim, é engraçado, acontece muito. Eu creio, viu? Eu creio que acontece. E às vezes até aquela questão assim, a gente é tão profissional, né? Que às vezes a pessoa, por mais que ela pense, ela não faz, ela realmente respeita. É isso mesmo. E eu acho que você é uma pessoa que se faz respeitar, eu acho, pela sua presença, pela sua postura, sabe, José? Você tem, assim, uma fama de durona. Não é que as outras militares não sejam pessoas assim, mas não tem essa fama de durona que você tem, sabe? Diz que você é pesada. Eu não sei o que isso significa. Diz que você é pesada. Não sei o que é isso. Eu nem quero saber. Eu vou lhe fazer uma pergunta. A gente, quando entrevista e quando sabe que um delegado da Polícia Civil saiu de uma delegacia e foi para outra, ele geralmente leva os policiais dele, certo? Aí eu pergunto, com vocês ou com você é a mesma coisa? Você tem os seus policiais? Eu sempre trabalhei com as pessoas que estão no local. Eu nunca trouxe ninguém para trabalhar comigo, nem nunca levei ninguém de onde eu estava para outro local. Eu fui para o BPRV sozinho. Não levei ninguém. E assim, eu tento administrar, não é, o efetivo que eu tenho. Buscar, mapear as competências, ver no que cada um vai se encaixar, para que a gente possa trabalhar harmonicamente. Mas não, eu não tenho essa. Eu sempre gosto de trabalhar com o efetivo que eu tenho. Você fez administração ou faz? Eu sou formada em comunicação. Comunicação. Tenho todas as minhas especializações, mestrado, tudo foi na área de comunicação. Mas a gente tem as nossas especializações que vão nos capacitando cada vez mais para assumir os postos. Né? A gente, quando sai da academia, que é o primeiro curso, a gente tem, quando a gente chega no posto de capitão, a gente faz o curso de aperfeiçoamento de oficiais, que é uma especialização nos preparando para justamente essas gestões. A gente vai assumir postos de... Comando, né? Isso. E tem o CSP, que é o último curso que a gente faz, que é o curso de superior de polícia, que é justamente... Ainda bem que você falou que é CSP. O CSP, que é o curso superior de polícia, que é o último curso que a gente faz na corporação, que é obrigatório, que é para a gente assumir a função de coronel fechado, que a gente chama coronel fechado, que é o coronel, né? Que é o último posto. Então, para poder assumir as funções de coronel mesmo, a gente precisa ter esse curso. Então, assim, a polícia ela vai capacitando, ela procura capacitar o seu policial militar para que ele chegue a esses postos. É como eu falei lá atrás, eu fui formada para isso, né? A gente vai sendo forjado. Obviamente que cada um tem a sua competência pessoal, cada um absorve de uma forma, e aí a gente vai se preparando, se dedicando, né? São 20 anos realmente dedicados à corporação, eu não tenho nenhuma outra atividade fora, eu me dediquei exclusivamente à corporação. E assim, a gente vai buscando em cursos, a gente vai buscando, estudando, sempre para que a gente possa realmente dar o nosso melhor e ser reconhecida por isso. Você tem alguma situação que que realmente você não me parece uma pessoa assim, mas que você ficou, sim, amedrontada com aquela situação? Porque você é ser humano. Sim, o risco ele é inerente à nossa profissão.
né? Você colocou uma farda, você já está correndo um risco. É verdade. E a responsabilidade dela é muito grande. Então, a gente fala muito com os alunos que, para envergar esse uniforme, você tem que entender a responsabilidade que vem junto com ele. Não é simplesmente colocar a farda. Ele é uma responsabilidade que ela não sai de você. Você pode estar paisando, mas você continua sendo policial. Eu acredito que é uma das poucas profissões que você não deixa de ser aquilo. Não tem como se dissociar, né? Então, assim, óbvio, eu trabalhei 3 anos num batalhão que é ali na grota, que pega todas as grotas de Maceió, batalhão de polícia de eventos, você está o tempo todo descendo grota, troca de tiro, ocorrências, e isso sempre dá medo. O medo é o limite. Eu sempre imagino que o medo é o limite. Mas a gente vai porque a gente foi formado para aquilo e Deus dá uma coragem e a gente termina. Graças a Deus nunca aconteceu nada demais, né? Assim, sair bem de todas as ocorrências, graças a Deus logramos isso, mas dá sim esse medo. Isso é normal, isso é pertinente. Se você não tiver medo, termina. Mas assim, medo no sentido que você me perguntou, medo de alguma coisa a mais, de assumir uma função, de executar alguma situação, não. Interessante. O desafio, ele me estimula. E tem uma coisa, como você falou, o medo é uma coisa normal. Quem não tiver medo não é normal. Não é? Exato. Eu vou aqui ler uma coisa que eu acho muito importante. As polícias militares tiveram sua origem no século XIX, quando, ao chegar ao Brasil, em 1808, D. João VI precisou formar no Rio de Janeiro um corpo militar equivalente à chamada Guarda Real de Polícia de Lisboa, que havia permanecido em Portugal. É criada, então, a Divisão Militar da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro, que adotava o mesmo modelo de guarda portuguesa, copiando os mesmos trajes, armas e estrutura militarizada. Com o passar do tempo e o aumento populacional, foram criados corpos policiais em outras províncias, como Minas Gerais, Pará, Bahia e Pernambuco. Mas somente em 1946 que o termo polícia militar é padronizado na Constituição após o Estado Novo. Todas as unidades federativas, meu telespectador, chamam de polícia militar, menos a do Rio Grande do Sul, que até hoje utiliza o nome Brigada Militar. Eu não quis perguntar à Major Josiane, porque eu fiz questão de falar, porque ela deu isso já várias vezes, e, inclusive, ela ensina isso também na escola, não é, de formação. Como é que você chama aquele que você foi subcomandante? É o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, a gente chama de Cefap, mais uma sigla, Cefap. E também passei pela academia, que é a Academia de Polícia Militar, onde a gente forma os oficiais, né? Esses cursos de especializações que eu falei, CAO, CSP, CFO, né? Todos eles são cursos de formação para os oficiais, assim como a gente também tem os cursos de formação e aperfeiçoamento para as praças. Certo. Josiane, como foi a sua adaptação? Porque você saiu de um local de ensino, vamos dizer assim, que eu creio que você era professora, administrava, mas era, tipo assim, uma profissional de ensino. Estou errada? Na realidade, a minha parte lá, eu tenho cursos de área de ensino, eu fiz cursos no Exército, e depois que eu voltei desses cursos no Exército, a gente foi lotada na academia, no Cefap, depois eu fui para a academia e fiquei no complexo de ensino. Já fui também do colégio da Polícia Militar. Mas, assim, a minha atribuição lá era dissociada da parte de professora. Porque, assim, eu sou instrutora de algumas disciplinas militares, mas não estava lá necessariamente por isso, né? Porque os instrutores, eles são de todos os batalhões. Basta estar inscrito, ter as formações e eles vão ministrar aula nos cursos. Mas, assim, a minha função lá, eu já fui coordenadora pedagógica, que é justamente a parte que eu tinha curso, né? E eu estava como subcomandante. E a gente já vai para a parte de gestão.
Normalmente se puxa oficiais para essa área de gestão que tenham cursos na área, que sejam mais voltados, ou que já trabalhou um bom tempo lá e que já pegou a expertise, né, do local. Mas aí, no meu caso, eu tinha juntado, sim, a minha expertise profissional, eu tinha cursos na área com também a função de gestão, né, para a gente assumir o subcomando. Mas, assim, eu acredito que essa mudança, o militar, ele tem uma característica que eu acho incrível, né? A gente termina com adaptabilidade, a gente se adapta, porque a gente é formado para trabalhar em todo o estado, em todos os batalhões. Não tem assim, você não é formado para trabalhar no BOP, você não é formado para trabalhar na escola, você não é formado para ir para o BPRV, a gente é formado para administrar a corporação, o oficial ele é formado para conduzir, para comandar. E aí a gente vai se adaptando às nuances daqueles batalhões. Por exemplo, para ir para o Cefap, a gente termina se adaptando àquelas nuances de ensino, de formação, de estar à frente da tropa, de comandar, né? de a experiência de ensino ela lhe ajuda muito nessa questão de montar os projetos pedagógicos, toda a parte de documentação pedagógica que tem que ter. Então, assim, a gente sempre procura pessoas, o comando sempre procura pessoas que estejam mais voltadas para aquela área. Mas não é necessariamente, obrigatoriamente, ser uma pessoa que seja somente do ensino, porque nós somos formados para tudo. Então, ir para o batalhão de polícia rodoviária, isso me estimula a estudar, a me centrar nas leis de trânsito. O que foi essa diferença? Você sair do... É porque é muito na minha cabeça, sabe, Josiane? É muito diferente. Não, são ambientes bastante diferentes, mas assim, é gestão. Então, eu saí de subcomandante, onde eu era gestora, para ser comandante, é uma responsabilidade maior, mas continua sendo gestão. E aí a gente vai aprender as nuances daquela unidade, até para que você possa ter um comando mais eficiente e mais direcionado. Então, isso me estimula a estudar. Essa adaptação é muito estudo. Você agora tem que parar para estudar mais, para se envolver, para poder, além da gestão, também estar envolvida com a missão principal do batalhão, que é o policiamento rodoviário. Então, leis de trânsito, as normas, as regras, isso aí a gente tem que trabalhar. E não só trabalhar, como também difundir. A gente, quando recebe um policial, vou dar um exemplo, a gente recebeu agora 28 recrutas, que a gente chama recruta quem formou por último agora, né? Eles saíram do Cefap e foram lá para a minha unidade, que agora eu estou comandando lá. Então, eles vão passar por um estágio de adaptação à questão da especializada, ou seja, um estágio tático operacional, para que eles possam trabalhar no trânsito. Eles já estão trabalhando, se aperfeiçoando com a transmissão de conhecimento dos colegas da guarnição, mas a gente já preparou um estágio para que eles possam realmente ter todas essas aulas de trânsito, de legislação, também de como se faz a abordagem, como se monta um bloqueio, tudo isso que é pertinente a essa especializada, que é um trabalho mais específico. Então, a gente também prepara e capacita essas pessoas para que elas possam efetuar o trabalho de maneira adequada. Porque a gente aprende o geral, tudo, né? Mas quando a gente chega no BOP, a gente também vai ter uma especialização, um estágio para se adaptar àquela forma de trabalho, porque é uma especializada. Entendeu? Então, assim, cada especializada ela precisa ter essa adaptação do policial para que ele possa ir trabalhar naquela função. Mas não quer dizer que ele vai ficar ali a vida toda. Depois ele pode ir para um batalhão ambiental, ele pode ir para um batalhão de eventos, ele pode ir para o 5º Batalhão, ele pode ir para qualquer outra unidade. E aí a gente vai se adaptando àquela realidade. Olha, Josiane, eu não sei como lhe agradecer tanta informação, mas nós estamos no final de nosso bate-papo, porque isso não é uma entrevista. Cláudia de Bulhões não é entrevista, Cláudia de Bulhões bate-papo. Ainda mais com uma pessoa como a Major Josiane Lima, que tem uma expertise, e eu acho que toda a Polícia Militar. Josiane, o que você diz de aconselhamento, para a gente terminar assim, para as pessoas que estão pelas estradas? Uma coisa assim que você acha importantíssimo. Respeite a sua vida, respeite a vida do outro. Respeite as leis de trânsito, se proteja, porque assim a gente consegue evitar acidentes que podem levar à morte do próprio condutor que não está sendo responsável, quanto também aquele que simplesmente estava ali na hora errada, no local errado, e foi atingido por aquela pessoa que irresponsavelmente ingeriu álcool, irresponsavelmente não fez a revisão do seu carro, e entre outras situações. Então, o que eu deixo para as pessoas é
respeite o outro, respeite as leis de trânsito, e assim a gente vai ter rodovias mais seguras. Minha querida Major Josiane Lima, comandante do batalhão de rodoviário de Polícia Militar, não é isso? BPRV. É tanta sigla que eu não sei. Muito obrigada pela sua colaboração aqui comigo e com meu telespectador, porque nós aprendemos. Muito obrigada. E até o próximo programa. Eu que agradeço e conte sempre com a gente. Rodovia Segura, nossa missão. Muito obrigada, meu telespectador, pela sua audiência e até o próximo programa.